Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus disse-lhes: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje a passagem dos discípulos de Emaús. E assim como nós vimos desde segunda-feira, nessa oitava da Páscoa, parece que todos que têm esse encontro, as mulheres, Maria Madalena, com o Senhor, até antes do encontro, na verdade, porque aqui nós estamos falando do primeiro dia da semana, é domingo já o da ressurreição. Eles mesmos vão dizer: algumas mulheres foram ao túmulo e viram os anjos, mas a ele ninguém viu. Estão dizendo que ele ressuscitou, mas olha, nós estamos aqui desanimados. Nós estamos partindo. Talvez estivessem voltando para suas casas, abatidos, porque Jesus não teria vencido aos olhos deles até então.
E mesmo com todas as passagens, é lindo, porque quando Jesus se aproxima deles e sente isso no coração e pergunta, eles vão dizendo tudo o que aconteceu. E o que eles disseram que aconteceu foi tudo aquilo que foi profetizado, foi dito pelos profetas há muitos e muitos anos atrás, 600 anos, pelo Isaías e por aí vai. E ali tudo vai se cumprindo, e Jesus vai dizendo, mas vocês não são tardios e lentos para entender? Parece que são sem inteligência, porque tudo que os profetas falaram, desde Moisés, passando pelos profetas, pelos discípulos, tudo isso estava escrito. E veja, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque esses 2 discípulos de Emaús eram próximos de Jesus, conheciam Jesus, sabiam perfeitamente quem era Jesus. Até no caminho, falavam ali de Jesus, estavam falando, contaram tudo o que aconteceu, mas parece que ainda Jesus não havia ressuscitado nos seus corações. E falo tomar um cuidado, porque muitas vezes podemos estar até na igreja, podemos falar de Jesus, podemos fazer tantas coisas e não conhecer ou reconhecer Jesus nos acontecimentos da vida. Me recordo aqui do padre Christian Shankar, ouvi recentemente e gostei, e ele falava, que a mãe dele teve uma conversão muito linda. Ele fala da história da mãe dele, uma conversão muito linda, e a mãe dele se torna uma pregadora. E no começo da vida dele ainda, de sacerdote, a mãe dele disse que ia pregar nos grupos de oração, ele ainda brincava, cadê o martelo e o prego? E um dia ele vê a mãe dele pregar ali a palavra, ele fica tocado, e ele chama a mãe dele e fala, mãe, me diz uma coisa, como que a senhora prega desse jeito? Eu vi a senhora aqui pregando e falando do bom pastor, eu já preguei tantas vezes do bom pastor, mas eu não sentia essa unção. E a mãe dele foi tão sábia, ela falou assim, filho, você fala do bom pastor, eu conheço o pastor. E achei tão lindo, porque o conhecer é estar próximo, é sentir o cheiro, é saber dos trejeitos. Essa é a graça maravilhosa de conhecer o pastor. Veja, aqueles homens falavam de Jesus Cristo, mas parece que ainda não conheciam Jesus Cristo, e foram reconhecer ou iniciaram essa vida de conhecer Jesus em que momento? No momento que Jesus senta com eles e parte o pão, na Eucaristia. Ali parece que as escamas dos olhos deles caem, e ali, a partir desse momento, eles têm não só encontro, mas têm essa experiência viva e real de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que também através da Eucaristia, a cada Eucaristia, para aqueles que a fazem fisicamente pela Eucaristia consagrada, pelo corpo, sangue, alma e divindade, e por aqueles que por algum motivo estão privados, mas comungam espiritualmente, que todos nós, a cada Eucaristia, possamos reconhecer Jesus. Que a cada Eucaristia possamos entrar nessa intimidade com Jesus e pedir a Ele que tire as escamas do nosso coração que nos impedem de reconhecê-lo nos pequenos gestos, nas pequenas coisas. Que mais do que falar de Jesus, que nós possamos estar juntos, unidos nessa mística, sendo um só corpo e um só Espírito com o de Jesus. Então isso, fica essa mensagem para nós hoje, que nós possamos não só falar do pastor, para que nós possamos conhecer profundamente o pastor. Assim como o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas, nós ovelhas temos que sentir e ter o cheiro do bom pastor em nossas vidas. Então agora faça um pedido, caso tenha gostado dessa meditação, compartilhe aí nas tuas redes sociais, deixe o teu joinha, inscreva, faça um comentário, diga um amém, uma mãozinha, porque quanto maior o número de comentários aqui no YouTube, essa mensagem chega para o maior número de pessoas. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.